A Bíblia não está situando uma fé vazia, mas sim uma fé genuína, uma fé de obediência. A Bíblia está situando uma fé de entrega. A Bíblia está situando uma fé de abnegação ao seu próprio eu. Você quer ver um exemplo? O apóstolo Paulo, a escrever Gálatas capítulo 2, do versículo 20, Paulo ele escreve o seguinte. Paulo, escrevendo Gálatas capítulo 2, versículo 20, Paulo escreve o seguinte: já estou crucificado com Cristo. E não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, vivo pela fé. Ou seja, quando Paulo fala que vive pela fé, além dele acreditar em Deus e na existência de Deus, ele obedece claramente o que Deus propôs sobre a sua vida. Ou seja, fé está relacionado à obediência. É impossível a pessoa falar que só tem fé, mas não obedece a Deus. Essa fé, ela por si só não se sustenta. E Paulo conclui: vivo pela fé no Filho de Deus, a qual me amou e se entregou por si e por mim também. Ou seja, Paulo, ele simplesmente, ele não tinha fé em Deus, mas ele vivia a fé que claramente ele acreditava. Nós, irmãos, temos que ter fé em Deus, mas o ponto de ter fé só, simplesmente não fazer nada, não sustenta. Porque fé está ligada a uma ação, e nós vamos ver lá em Tiago no capítulo 2. Convido você a abrir a sua Bíblia. Tiago capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 22. Vamos lá, abram suas Bíblias. Tiago capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 22. Vou dar um segundinho para você abrir sua Bíblia. Tiago capítulo 2, versículo 14 ao versículo 22. E a Bíblia vai descrever um pouquinho sobre a fé. Porque as pessoas acham que só ter fé é o suficiente. Mas não, a Bíblia não fala isso. Não, está totalmente equivocado. Vamos analisar na Bíblia. Tiago capítulo 2, versículo 14. E diz assim: meus irmãos, estou com minha Bíblia aqui na mão. Meus irmãos, qual o proveito que se alguém disser que não tiver obras... Se alguém disser que tiver... Não, vamos lá novamente. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Ou seja, a Bíblia está falando, irmão, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obra? Ou seja, qual é o proveito disso? Mas a Bíblia continue. Será que essa fé pode salvar? Ou seja, a Bíblia fala, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que realmente essa fé pode salvar ela? Ela fala que tem fé, mas não produz obras. Será que realmente essa fé pode salvá-la? Mas vamos lá. Se um irmão ou uma irmã estiver com falta de roupa e necessitado de alimento, dario. Versículo 16. E um de vocês lhe disser, vão em paz, trate de se esquecer e de se alimentar bem, mas não lhe dão o que é necessário para o corpo. Qual é o proveito disso? Ou seja, a Bíblia fala, se o irmão está com nudez, se o irmão está passando fome, se o irmão está passando necessidade, e você simplesmente olha para o irmão e fala, irmão, vá em paz, estarei orando por você. Qual é o proveito disso? Tirou a sua nudez? Não. Matou a sua fome? Não. Qual é o proveito disso? A Bíblia deixa um ponto, mas vamos lá. No versículo 17, a Bíblia fecha esse termo. Assim também a fé, se não tiver obras por si, está morta. Fé, se não tiver obras por si ela está morta. Ou seja, a fé é uma conjunção. Você crê, mas você age. Isso é fé genuína. Fé não está basicamente em você acreditar em Deus, mas sim você viver Deus em essência. Mas vamos lá. A Bíblia também nos revela algo especial. No versículo 18. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra-me essa sua fé sem obras e eu com obras mostrarei a minha fé. Irmãos, obras não salvam ninguém, mas ela evidencia ao qual Deus você está servindo. Quer ver um exemplo? Que não basta crer, não basta simplesmente você ter fé de maneira vazia mais uma vez. Em Tiago 2,19, leia comigo. Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e temem. Ou seja, a Bíblia fala, você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem em Deus e temem. Não só basta crer. Não só basta ter fé de maneira vazia. Mas se você tem que demonstrar claramente a sua crença e a sua fé através das suas boas obras, através das suas atitudes, através do seu bom testemunho. Pergunto para você, como está sendo a sua fé? Como está sendo a sua crença relacionada a Deus?
Tem um versículo extraordinário na Bíblia, que esse versículo me chamou muita atenção. Está lá em Tiago capítulo 1, no versículo 22. Tiago capítulo 1, no versículo 22. Vou dar um segundinho para você abrir a sua Bíblia. Tiago capítulo 1, no versículo 22. Olha o que Deus está falando ao nosso coração nessa noite. Vamos lá, ler juntos? E a Bíblia diz o seguinte: sejam praticantes das palavras e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmo. Ou seja, Tiago, capítulo 1, no versículo 22, Deus fala: sejam praticantes das palavras e não somente ouvintes, enganando a si mesmo. O ser humano, o mundo a qual nós estamos vivendo, está claramente numa fé superficial. Está numa fé enganando a si mesmo. Mas o ponto da fé, o ponto crucial da fé, está na obediência a Deus. O ponto crucial e o fundamento da fé está na nossa confiança, na nossa lealdade, na nossa fidelidade e na nossa entrega em Deus. Não tem como o ser humano jamais falar que tem fé e não demonstrar essa fé através das suas atitudes, através do seu testemunho de vida, através das suas ações, através do seu comportamento, através do seu falar, através do seu agir. Não tem como. É que na graça, a graça ela não salva. Para nós fazermos boas obras. Nós não fazemos boas obras para ser salvo. Nós somos salvos para fazer boas obras. Quando o ser humano automaticamente ele recebeu a graça de Jesus, tem muitas pessoas, pela graça, a lei foi abolida, simplesmente eu vivo pela graça. Está errado, amigo. A lei nunca foi o ponto de salvação, nem no Novo, nem no Antigo Testamento, nunca foi o ponto. A salvação sempre foi Jesus. O Cordeiro, que era crucificado como expiação pelos nossos pecados, apontava para Jesus. O ser humano, ele sempre foi salvo pela graça, mediante a nossa fé. Nós não somos salvos pelo aquilo que nós fazemos, mas pelo aquilo que nós aceitamos que é Jesus Cristo.